A paz de Jesus esteja com você, esteja com sua casa. Hoje leremos Salmo 7, conforme o projeto que eu estou seguindo. Confissão de Davi, que ele cantou ao Senhor acerca de Cuxi, o benjamita. Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. Estou lendo a palavra de Deus. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim a maldade dos ímpios, e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada. Arma o seu arco e o aponta, prepara as suas armas mortais, e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera a maldade concebe o sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava o buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Nas notas de rodapé, dizem assim: confissão. Palavra hebraica sem traduzida, shiagion. Ocorre somente aqui. Porém, seu plural, em HC 3.1, Cuxi não é conhecida fora desse texto, mas como benjamita, era provavelmente um dos partidários de Saul. O título, portanto, associa o salmo aos atentados resolutos de Saul contra a vida de Davi. Bem, né? Então, Cuxi é um benjamita que não é mencionado em nenhum outro texto da palavra de Deus, a não ser nesse salmo. Possivelmente ele era um apartidário, ficava do lado de Saul, que Saul perseguia Davi. Então, nisso podemos entender que ele era uma espécie de inimigo do rei, né? Essa palavra shiagion também só ocorre nesse salmo, em nenhum outro lugar. Como leões, como jovem pastor. Davi tinha sido atacado por leões. 1 Samuel 17, do versículo 34 a 35. Mas também é convenção nos salmos assemelhar o ataque dos inimigos àquele dos animais ferozes, especialmente do leão. E tem várias referências em salmos que mostram isso. Então, ele diz, né, que como leões eles atacam, de forma simbólica, não literal. Mas, apesar de que, literalmente, Davi também foi atacado por um leão, como está escrito em 1 Samuel. Do verso 3 ao 5, diz assim: Davi, ao pleitear a sua inocência, não ofereceu ao seu inimigo nenhum motivo para atacá-lo. Minha honra, modo de se referir ao âmago do ser pessoal. Então, quando ele diz, né, no versículo 5, minha honra, né, ele está se referindo a ele. E quando ele pleiteia diante de Deus, ele se defende, ele diz, Senhor, eu não fiz nada, eu sou inocente. Do verso 6 ao 9, apelo para o juiz de toda a terra executar o seu juízo sobre todos os povos e, sobretudo, para julgar a casa de Davi. Do 6 ao 9. Versículo 6, levanta-te, ergue-te, desperta-te, o Senhor não dorme, né? Aqui tem uma referência.
Enquanto o mal triunfa e os oprimidos clamam a ele em vão, como os pagãos clamam a Baal. Mas as linguagens dos salmistas de oração urgente expressa vividamente a sua impaciência angustiada com a falta de ação de Deus diante da grande necessidade deles. Bem, né? Como nós estamos vendo no livro de Salmos, esses salmos são orações, a maior parte deles são orações que as pessoas escreviam e quase todos eles são imprecatórios, são pedidos de socorro pela intervenção divina, porque o salmista, Davi principalmente, ele recorria a Deus para que Deus fizesse justiça às suas causas, às coisas que ele passava. E nós vemos isso, né, claramente nesse texto. Versículo 9. As mentes e os corações, corações e rins. Os israelitas empregavam essas palavras praticamente sinônimas, mas coração muito mais vezes, para se referir ao âmago da vida consciente do ser humano. Sondar as mentes e os corações era uma expressão convencional do exame que Deus faz ao caráter e motivos ocultos do homem. Bem, Davi, né, nesse texto ele diz: Senhor, olha para dentro do coração, sonda a mente e o coração. Era uma forma, né, que o pessoal do Antigo Oriente dizia para Deus investigar o âmago do interior do ser deles. Então, todas as vezes que você vê isso em Salmos, é isso que os salmistas dos saltérios querem dizer, né? Versículo 10 ao 13. Davi tinha confiança de que sua oração seria atendida. Versículo 10, escudo. Versículo 11, cada dia. Nem todos os juízos divinos são arquivados para um dia futuro. E do 14 ao 16, Davi, em conformidade com a sabedoria popular, diz que o crime não compensa debaixo do governo de Deus. Versículo 17, voto de dar louvor a Deus. Muitas orações do Saltério incluem semelhantes votos, prevendo a resposta esperada. Refletem a consciência religiosa de Israel de que o louvor deve seguir o livramento tão certamente como uma oração brota da necessidade. Só assim Deus é realmente honrado. Semelhantemente, louvor era em geral apresentado como ofertas de ações de graça e significava celebrar o ato salvífico de Deus na presença dos que se reuniam no templo. Bem, né? Isso é o que nós vemos no versículo 17. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Ou seja, Davi pedia justiça de Deus e ao mesmo tempo ele já dizia: Senhor, o Senhor vai fazer justiça por mim. E quando o Senhor fizer, eu vou cantar louvor em gratidão à sua resposta, à sua ação, àquilo que o Senhor fez por mim. Nós também temos que ser assim, né? A aplicação pessoal desse texto é de que você vai passar por situações em que inimigos se levantam, você deve levar isso em oração a Deus como ele, e deve lembrar-se de que quando chegar a resposta daquilo que você precisava, você louvará o Senhor e agradecerá a Ele. Agora, finalizando esse salmo, Senhor, versículo 1, Senhor meu Deus, em Ti me refugio, livra-me de todos aqueles que me perseguem. Todas as vezes que você tiver uma necessidade de proteção, você tem que fazer como Davi e orar, clamar ao Senhor para te livrar, para te proteger, porque o Senhor protege e livra, inclusive nos livra de nossos pecados. Para que como leões, ou seja, né? Então, às vezes esses inimigos, eles atacavam igual um leão, faminto, querendo destruir Davi, né? E ele diz: Senhor, sonda o meu coração, veja se eu sou culpado. E Davi faz até um desafio bem audacioso, né? Se eu for culpado, realmente me pune, mas se eu não for, me livra dessa situação. Levanta-te na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Ou seja, o adversário está ali furioso, querendo pegar Davi. Davi diz: ergue-te em meu favor diante da fúria deles. Então Deus vai lá e coloca um muro, uma barreira diante dessa ira deles para que eles não me alcancem. Reúna-se os povos ao teu redor, das alturas reina sobre eles. Esse texto
revela que Deus é soberano. A soberania de Deus, não sei se você sabe, mas significa que Ele está acima de tudo e de todos, e Ele governa todas as coisas. Porém, entenda, isso não quer dizer que Deus está controlando todas as coisas, que tem uma diferença bem grande. E é aqui que entra a predestinação calvinista, que é fatalista, através de uma doutrina chamada determinismo rígido e a doutrina do livre-arbítrio. Então, muitas pessoas confundem, como os calvinistas confundiram. Peraí, se Deus é soberano, se Ele está acima de tudo, de todos, então significa que Ele controla a vida de todos. Não, negativo. Então quer dizer que se eu entrar ali para um lugar e cometer um pecado lá dentro, foi Deus quem me controlou para que eu cometesse aquele pecado? Não, não é. Por isso que você tem liberdade. Como você tem liberdade, você que comete o pecado. Deus não tem nada a ver com isso. Bem, então, Deus está acima de todos. Nesse sentido, se o seu inimigo se levanta contra você, Deus está acima de você e acima dele. Ele pode interferir nessa situação e derrubar o seu adversário. E quando ele faz isso, ele faz baseado na justiça dele, na vingança dele. E de forma através do amor e da graça dele, para que aquilo ainda se reverta em um bem para você. Mas aqui tem uma proposta bem perigosa de Davi. Olha só. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Olha, não faça essa oração. Por quê? Porque você, assim como eu e como nós, sabemos que, baseado na palavra de Deus, nós somos totalmente pecadores. Então, conforme está escrito na lei, aquele que vive pela lei, ele tem que cumprir tudo o que a lei diz para que ele não seja condenado por ela. Davi, ele não conseguia satisfazer todos os preceitos da lei de forma perfeita. Então, de certa forma, nesse sentido, ele não tinha integridade comparando com a lei mosaica para ele exigir que Deus retribuísse de forma justa o que ele faz. Caso Deus realmente fizesse isso, Deus ia destruir Davi. Por quê? Se você tem um pecado, esse um pecado destrói toda a sua vida. Não é sábio fazer essa oração, mas se você quiser fazer uma oração, faça uma oração, como diz outro texto de Salmos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não trata conforme as suas iniquidades, a quem ele não atribui culpa. Isso é a graça de Deus e cada um de nós precisamos dela. Ou você que está assistindo isso, você acha que você teria integridade suficiente para ser aprovado em toda a lei de Moisés, todos os textos da lei de Moisés que estão escritos? Se você acha isso, você está sem noção das ideias. É falta de estudo. Mas eu te digo que você não consegue. Eu estou olhando para cá porque eu estou me vendo. Se eu tivesse assim, eu estaria olhando para a câmera e o meu olho ficaria certinho. Por exemplo, para você ver eu olhando para você, eu tenho que olhar para cá, né? Então, se todo mundo que está me assistindo sabe que já pecou em algum momento e sabe que tem fraquezas, a não ser que você conheça meticulosamente, não conheça a lei de Deus, você às vezes pode achar que você realmente é bom, é justo. Igual católicos, que porque às vezes ele não mata, não rouba, ele acha que ele não será condenado na lei de Deus. Ele fala, não, mas eu não sou tão mal assim. Não é assim que funciona, não é assim que as coisas são. Porque o padrão justo de Deus, ele é muito elevado. Ele é tão elevado que você não consegue satisfazer ele com perfeição. De tal forma que se fosse para você ser tratado conforme a sua integridade, você seria condenado e não salvo. Meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Cachorro, reto de coração seria em qual sentido? Seria no sentido de que você
tá? Teria boas intenções. Seria no sentido de que você teria boas intenções para com Deus. Isso significa o seguinte: o que é que Deus quer de você? Que você crê em Jesus. Então, reto de coração, ele acredita em Jesus, ele não é incrédulo. Logo, portanto, reto de coração, você deve entender dessa maneira. Não de uma maneira diferente dessa, né? Porque se você entender de outra maneira, você não consegue satisfazer a justiça dele. Deus é um juiz justo, um Deus que se manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada. Sempre se arrependa dos seus pecados. Seja uma pessoa arrependida, para que Deus não venha atrás de você. No texto de Hebreus está escrito que a horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá na armadilha que fez. Aqui fala sobre a justa retribuição de Deus para aqueles que querem fazer o mal gratuito a quem é inocente. Davi, nessa situação, ele era inocente. Então veja bem, muito cuidado quando você quiser maquinar males contra outra pessoa, porque Deus tem uma forma sarcástica de fazer isso se voltar contra você, meu querido. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, se há alguém aqui que está na posição de inimigo, que o Senhor gere arrependimento no coração dele, para que o Senhor não precise de fazer a maldade dele recair contra ele próprio. Assim seja, no nome de Jesus Cristo. Ensina as pessoas que participaram dessa live a recorrer ao Senhor nos momentos de dificuldade, assim como Davi recorria. Assim seja, no nome de Jesus.